Olá, esta é a cabana de troncos que construí em 2014. Já publiquei alguns vídeos sobre os trabalhos da construção, mas tenho recebido vários comentários que dizem que a informação postada é escassa para quem deseja construir também uma pequena cabana idêntica a esta. Eu sou o primeiro a concordar que alguns dos meus vídeos, entre os quais estão os da cabana, não têm informação suficiente, pelo que decidi publicar uma série de 12 vídeos explicando o mais detalhadamente possível todas as etapas da construção, desde o corte das árvores na floresta até os trabalhos finais. Espero que com esta série de vídeos possa ajudar melhor e até incentivar todos aqueles que gostariam de construir uma cabana de troncos. Claro que eu não me considero um expert nesta matéria, até porque apenas construí esta cabana que é bem pequenina, mas não vou guardar segredo daquilo que aprendi com este projeto. Tentarei explicar tudo o melhor possível, apresentei imagens e vídeos que foram feitos em modo selfie, pois eu estive sempre sozinho nesta aventura. Talvez por isso as imagens e os vídeos não tenham a melhor qualidade, tendo acontecido até que para o final da construção a câmara já tinha a lente arriscada devido a andar sempre a transportá-la de um lado para o outro e a manejá-la com as mãos sujas. Pelo trabalho, sujas, entre aspas, como é evidente. Bom, não quero amassá-los mais. Fiquem com o primeiro vídeo da série, que é o corte e transporte dos troncos para o local da construção. Peço a todos que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal, que vai valer a pena. Abraços. A madeira para a construção da minha cabana de troncos, que foi retirada de um terreno de família e estava abandonada há vários anos, estando infestado de amoreiras silvestres, um género arbustivo mais conhecido por silvas, de tal modo que algumas das árvores estavam completamente cobertas de vegetação. Assim a primeira tarefa foi limpar o terreno para poder cortar e retirar as árvores. Iniciei a limpeza utilizando uma roçadora mecânica, mas acabei por verificar que as silvas estavam demasiado grandes e que esse trabalho feito com essa máquina era bastante moroso. Eu queria gastar pouco dinheiro com a cabana e verifiquei que iria logo ali naquela limpeza gastar muito combustível com a roçadora. Decidi então utilizar uma foice manual que, apesar de exigir um pouco mais de esforço, era eficiente o bastante para cortar as silvas suficientemente bem para o efeito pretendido. Com uma foice manual, sendo esta bem manobrada e bem afiada, consegue-se com algum esforço cortar silvas muito grandes. Para isso é preciso começar a cortar os troços das silvas mais ou menos pelo meio e depois ir puxando os troços e as ramagens desses arbustos, amontoando-as atrás de nós. Só depois se corta o restante das silvas pela base, isto em caso de silvas muito altas, porque é muito difícil cortá-las de uma só vez e afastá-las para trás ou para o lado. Isto é mais ou menos teórico, porque quando as silvas estão muito vastas é necessário embater nelas com a foice repetidamente, porque estão naturalmente entrelaçadas umas nas outras. Mais tarde as silvas cortadas pela foice e colocadas em montículos foram queimadas, numa época em que isso já era permitido. É certo que a roçadora trituraria as silvas em pequenos pedaços, que podiam ficar espalhados pelo terreno, acabando por apodrecer, mas assim a limpeza ficou mais completa. No caso deste terreno, as silvas e todos os resíduos das árvores que foram cortadas foram queimados no inverno, tendo aplicado herbicida nas silvas no verão seguinte, tendo a partir dessa altura o terreno ficado completamente limpo. As árvores que se encontravam naquele terreno eram cerca de 20 pinheiros bravos que, na base, tinham em média cerca de 15 cm de diâmetro. Alguns desses pinheiros tinham o tronco muito torto, o que os tornava pouco aceitáveis para a construção da cabana. Mas eu não estava em condições de poder comprar madeira com melhores condições, pelo que decidi seguir com o trabalho em frente. Havia também ali meia dúzia de carvalhas, que também aproveitei, mas o tronco destas árvores era mais curto, muito nudoso e também irregular, e praticamente apenas podia ser aproveitada a parte da base do tronco. A única vantagem em relação aos pinheiros talvez fosse uma possível maior duração da madeira, mas eu não tinha a certeza disso. Devo dizer que tinha também uma zona de eucaliptos de vários diâmetros num outro terreno e que foram utilizados como barrotes, os de menor diâmetro e os maiores aplicados na base da cabana. Para além dos pinheiros e das carvalhas deste terreno e também dos eucaliptos de que já falei, possuía também um castanheiro que na base tinha cerca de 40 cm de diâmetro e que foi serrado em tábuas para a porta imóveis da cabana, mas dessa árvore e da sua transformação em tábuas falarei num outro vídeo. É possível verificar pelas imagens que os pinheiros não eram direitos nem muito grossos, mas eu apenas utilizei na cabana troncos com um mínimo de 12 cm de diâmetro, tendo descartado troncos mais finos. De qualquer modo, existiam ali algumas árvores de boa qualidade e que ultrapassavam os 20 cm de diâmetro. A minha cabana acabou por ser construída com árvores de 3 espécies, sendo os pinheiros bravos a maioria. Sendo que esta madeira não era toda mais durável, tinha, apesar disso, algumas vantagens sobre as outras,
com uma facilidade em ser trabalhada e a sua aptidão para não rachar ou torcer, ao contrário do que acontece com o eucalipto, que racha e torce muito. Mas os eucaliptos que apliquei na base da cavana nunca torceram, talvez porque foram aplicados ainda em verde e também devido ao peso dos que foram colocados por cima. Os que foram utilizados como barrotes e traves também se mantiveram direitos, certamente porque foram pregados, ficaram a suportar o peso do telhado e secaram à sombra. A tarefa de traçar as árvores é um trabalho de rigor, porque, pelo menos para quem não tem madeira em abundância, como era o caso, as medidas têm que ser rigorosas, convindo que os troncos sejam cortados já com as medidas com que se pretendem fazer as paredes, para evitar emendas nas fiadas de touros. Numa cabana deste tipo, é necessário terem atenção que os troncos saiam para fora do alinhamento das paredes cerca de 30 cm, pelo que os troncos devem ser traçados tendo em conta esse facto. Caso se pretenda, por exemplo, que as medidas interiores da cabana sejam 4 por 3 metros, isso significa que os troncos deverão ser cortados com 5 metros, ou seja, a medida interior, que é 4 metros, mais 60 cm da parte que sai para fora das paredes e mais 40 cm para a espessura das paredes, tendo em conta um diâmetro dos troncos de 20 cm. Isto para as paredes maiores, para as mais pequenas, com 3 metros no interior, a medida do corte será de 4 metros. Convém também observar que normalmente, pelo menos foi assim que eu fiz, os topos dos troncos irão levar um corte de acerto no final da construção. E esse corte pode não ser feito a direito. Se quisermos dar um pouco mais de charme à cabana, poderemos efetuar o corte dos troncos com um desenho diferente, sem ser necessariamente a direito. Foi isso que eu vim a fazer e estou satisfeito por ter procedido assim, de modo que será sempre conveniente deixar os topos com pelo menos 30 cm. Cortei os ramos das árvores com o machado e depois marquei o corte dos troncos, tendo utilizado uma vara com o tamanho pretendido para fazer a medição e para não andar sempre a manejar a fita métrica. Para quem tem pouca madeira, há uma hipótese de aproveitamento de madeira que pode ser observada. A cabana, em princípio, terá de ficar com pelo menos uma porta e uma janela. Então, se as medidas dessas aberturas já tiverem sido calculadas, alguns troncos podem ser cortados mais curtos ou podem ser aproveitados outros que por qualquer motivo não deram para cortar com as medidas exigidas pelas paredes. No caso da parede onde fica a porta, quase todos os troncos terão de ser necessariamente mais curtos. E se a porta não ficar ao centro da parede, como quase sempre acontece, haverá duas medidas diferentes nos troncos dessa parede. Como já disse, utilizei um pequeno trator para transportar os troncos para o local da construção. E o carregamento foi feito da forma mais rudimentar possível, isto é, carregando os paus ao ombro do local onde estavam para a caixa de carga do trator que estava estacionado no caminho que tinha preparado previamente. Era um trabalho solitário, em contacto com a natureza, e apenas se ouvia o chilrear dos pássaros. O meu pequeno trator é uma motoenxada com motor de 10 cavalos, que tem a caixa de carga bem pequena, pelo que a maior parte dos troncos saíam para fora desta e não podia transportar grandes cargas. Mas mesmo assim, e apesar do terreno ser algo acidentado, o transporte das várias cargas em cerca de 2 km correu muito bem. Uma característica importante desta máquina é que é possível ligar a tração às 4 rodas, vencendo assim subidas mais íngremes, quando o veículo circula sem carga. Precisamente neste momento eu vou sair do trator para desligar a tração às rodas da frente que estava ligada, mas que não era agora necessária, apesar de a seguir ir enfrentar uma subida, porque com o trator carregado as rodas não patinam e a condução é mais difícil com a dupla tração ligada. Nestas imagens do vídeo é possível verificar que os troncos eram bastante irregulares e de diâmetros bastante diversos. A caixa do trator é bastante baixa, mas mesmo assim utilizei 2 paus redondos para facilitar a descarga dos troncos mais grossos. Rebolava os troncos por cima dos paus, fazendo a descarga sem grande esforço.
Como se vê agora, alguns troncos são mais curtos do que a maioria. Estes troncos destinavam-se à parede onde iria ficar a porta e a janela e já tinham sido traçados intencionalmente com essa medida. Desse modo, além de poupar nas árvores, poupei também no esforço de os carregar e descarregar.